Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma animação, um desenho que se chama Hoppers. É a história de um castor. História de um castor que vai fazer a gente refletir se vale a pena a gente lutar pelos nossos direitos. Será que vale a pena? Será que a gente sempre tem um gostinho bom no final? Às vezes pode ser um gostinho amargo, mas vale a pena a gente lutar? Bom, para trazer essa reflexão aqui com a gente, eu vou chamar o Damião para que ele fale para a gente a ficha técnica desse desenho. Olá, olá, olá aos amigos que nos acompanham. Mais uma sessão Pipoca Espiritual no ar. Hoppers ganhou no Brasil, tá, o canal está disponível na Disney. Um nome que tem nada a ver, né? Cara de um, focinho de outro. Então, você procurar aqui para assistir no Brasil, cara de um, focinho de outro. Data de lançamento: 5 de março de 2026 no Brasil. O diretor é o Daniel Schonk. 1 hora 44 minutos de duração, uma animação, uma comédia, ficção científica. A animação da Pixar, dirigida e escrita por Daniel Chong, traz uma história encantadora sobre Mabel, uma jovem amante dos animais que usa a tecnologia revolucionária para se conectar com o mundo animal de uma maneira única, graças a uma invenção que permite transferir sua consciência para o corpo de um castor robótico. Mabel pode agora explorar os mistérios do reino animal, vivenciando o mundo de uma perspectiva completamente nova, além de acessar suas próprias emoções e a imaginação. Enquanto Mabel se aventura nesse universo fascinante, ela se depara com a grande ameaça, né? Jerry, o prefeito anti-animal, cuja postura hostil em relação aos seres não humanos coloca os animais em risco. Jerry é determinado a acabar com a convivência entre humanos e animais, e, portanto, Mabel deve agir disfarçada, como uma marmota robô, para desvendar seus planos e proteger seus amigos de patas e de penas. Uma história divertida sobre empatia, sobre coragem e o poder de entender o outro, sejam eles humanos ou animais, Tati. Exatamente. Respeito em primeiro lugar. Mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu quero agradecer você que está aqui no canal Tatiana Benites no YouTube, prestigiando a gente, participando com a gente. Já que você está aí, deixa aqui o seu like. E já que você está deixando o seu like, deixa aí um comentário também. Não custa nada, gente. Quanto mais comentários vocês deixam, melhor para a gente aumentar a nossa audiência. E muito obrigada a você que está assistindo a gente da TV Mundo Maior e você que está ouvindo a gente da Rádio Boa Nova. Se vocês ainda não conhecem o nosso canal no YouTube, canal Tatiana Benites, no YouTube, venham aqui, conheçam a gente, segue a gente no canal, aperte o sininho e fica sabendo das novidades toda semana, tá bom? E deixa o seu like, escreve pra gente. Bom, dito isso, antes da gente começar a falar de Hoppers, cara de um, focinho do outro, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha e depois a gente começa a nossa análise espiritual. Agora sim, a gente vai começar a nossa análise espiritual de Hoppers, cara de um, focinho do outro. Bom, essa é uma história que faz a gente refletir sobre como nós estamos tratando os nossos animais, os nossos espaços, nosso verde, a nossa natureza. A gente está tratando um pouco mal, né? A gente tratou bem mal, inclusive, já há bastante tempo a gente vem tratando mal e hoje a gente tem as consequências de tudo isso. Quais são as consequências desse aquecimento global? Que algumas pessoas ainda teimam em dizer que isso é marketing, gente. E esse calor exacerbado, e esse frio exacerbado, né? Então, antes a gente não tinha isso. Por quê? Porque a gente tinha um equilíbrio da natureza. Hoje, a gente tem um desequilíbrio global. Nós precisamos, né, equilibrar um pouco mais, voltar a equilibrar o nosso planeta.
cuidando melhor da nossa água, cuidando melhor dos nossos animais, cuidando melhor das nossas matas. A gente precisa e é urgente. O que acontece é que essas novas gerações que estão chegando, elas já estão vindo com essa nova consciência, graças ao bom Pai, né? Elas já estão chegando com essa nova consciência. E aí a gente vê algumas crianças tendo algumas atitudes, falando, não, eu não quero comer o bichinho, não, eu não quero que maltrate os animais, eu não quero que faça tal coisa com o animal, né? Então, esses espíritos, eles já estão chegando para mudar, né? E já vem chegando aí algumas gerações, né? Para mudar esse pensamento de que tudo é dinheiro e que a gente precisa fazer as coisas por dinheiro, então vamos lá construir prédios e tirar todas as árvores. Vamos lá construir indústrias e poluir de qualquer forma, né? Então, a gente tem aí essas novas gerações que começam a brigar mesmo por causa disso. E no filme, nesse desenho, Hoppers, é uma menina jovem, que começa a brigar porque ela ama os animais, ela ama aquele espaço onde ela pode contemplar, que é uma coisa que a gente faz pouco, né, gente? Quantas vezes a gente para contemplar alguma coisa? Vocês sabem o que é contemplar? É simplesmente não fazer nada, é olhar aquilo e falar obrigada a Deus por tudo isso. Agradecer a Deus, agradecer por tudo que nós temos, só olhando, só contemplando. E ela aprende a contemplar aquele lugar com sua avó, né? E ela acha um absurdo construírem um anel viário e destruírem parte da natureza, fazendo com que os animais percam seus espaços naturais por causa de uma ganância humana. Então essa menina, ela vai lutar por aquilo, e ela começa a perder essa luta, porque ela é só uma menina, né? E ela é uma menina sozinha nessa briga, porque as pessoas não se unem com ela para essa briga, porque ela é só uma menina. Então, por isso vem aí o que eu falei no começo, né? Será que vale a pena a gente lutar? Será que vale a pena a gente brigar por algumas coisas que são um direito nosso? Será que vale a pena? Né? A gente vai se deparar com pessoas sem nenhuma empatia, sem nenhum amor no coração, né? Pessoas que são voltadas só ao interesse material e pessoal, à sua fama, né? Ao seu dinheiro. E é um desenho que faz a gente refletir sobre o papel do jovem e da empatia, né, Damião? Falar de empatia é sempre importante, né? Porque a animação Hoppers, cara de um, focinho de outro, apresenta temas enquadrados que vão das lições de moral, como empatia, o conviver com as diferenças, até temas sociais contemporâneos, ecologia, especulação imobiliária, IA, micropoderes, são tantos temas ali muito bem encaixados, né, Tati? A empatia é a base da verdadeira caridade moral. Vai além da simpatia. É a habilidade de se colocar no lugar do outro para compreender suas dores sem julgamentos, enxergando o outro como um espírito imortal em evolução. E é o exercício prático da máxima cristã, amar ao próximo como a si mesmo. O fim dos julgamentos, compreender que cada pessoa está num estágio evolutivo diferente e passando por provas e expiações necessárias para o seu crescimento. A empatia não é passiva, gente.
Ela exige que o indivíduo saia de si, escute o outro atentamente e busque meios de auxiliar, seja material ou espiritualmente. Aliás, a prática da empatia é a oportunidade divina para desenvolvermos o desprendimento, a misericórdia, a satisfação de estarmos sendo úteis a alguém, a alegria de viver e de conviver, promovendo-nos o estado de felicidade possível na Terra, conforme a questão 920 de O Livro dos Espíritos. Trata-se da felicidade moral, da consciência tranquila, que traz longevidade, no sentido de qualidade de vida. E a Tati estava comentando também, logo na abertura, né, falando sobre espiritismo e ecologia. A doutrina espírita entende o planeta não apenas como um recurso descartável, mas como uma escola, um organismo vivo. Então, danificar a natureza gera consequências e compromete o progresso moral e espiritual da humanidade. Os principais pontos de encontro entre as duas áreas incluem independência universal e o conceito de que tudo no universo está encadeado em harmonia e a alteração em um ecossistema afeta toda a cadeia. E o espiritismo questiona a visão de que o planeta existe exclusivamente para servir ao ser humano. Não é assim, né, gente? Os animais e os reinos da natureza possuem seu próprio valor e finalidade na criação. A coletividade e o consumo consciente, sabe? É alerta contra o egoísmo e o apego excessivo aos bens materiais. Ou seja, a preservação é vista como uma forma de caridade e amor ao próximo e às gerações futuras. O princípio espiritual passa por experiências evolutivas em todos os reinos da natureza, o mineral, vegetal, o animal, o hominal, gerando respeito inerente por todas as formas de vida. E aí eu lembro também, né, temos o amigo querido amigo André Trigueiro, que tem um livro, né, com o nome exatamente esse, Ecologia e Espiritismo, Tati. O Trigueiro, grande defensor, né, da parte ecológica, ele fala muito sobre esse tema também dentro e fora do espiritismo, né, ele vai falar aí sobre a questão dos direitos que nós temos e vai falar sobre a natureza, sobre as nossas espécies, né. Nós precisamos ver também, o filme traz para a gente essa reflexão, né, que nós precisamos respeitar a natureza do jeito que ela é. Foi uma coisa muito interessante que eu achei no desenho, que tem coisas que a gente quer mudar, né? A gente quer mudar a natureza, a gente quer mudar, deixar do nosso jeito, tem coisas que a gente não aceita, né? E tem uma cena, vou dar um pequeno spoiler aqui, não queria, mas vai ser necessário. Tem uma cena, vou tentar não falar a cena em si, vai, gente, vou fazer supomos que, né, um animal, para sobreviver, precisa comer um outro animal, né? E daí nós homens, né, os seres humanos, né, interferimos às vezes nessa realidade. E daí existe uma cena no desenho, né, onde a menininha, ela na verdade ela troca, né, de papel com os animais e tal. Então ela começa a viver esse mundo animal, não sei o quê, e daí ela percebe, né, que um animal ia comer o outro, né, e ela interfere naquilo. Ela fala, não, ai, meu Deus, vai comer, vai comer o outro, né? E daí os animais falam para ela, mas você não pode interferir nisso. Você tem que respeitar que é assim que nós vivemos, né? E os animais, entre aspas, né, no desenho ali, os animais entendem isso dessa forma, eles sabem, né, que um é o predador, né, e que o outro vai ser ali a comida, né, e por isso que eles têm esses instintos, né, de fugir, de saber que eles estão sendo perseguidos, algumas espécies, de outras espécies já ficarem na espreita, de saber que ele é o predador, e que
a gente às vezes quer mudar essa realidade, porque a gente tem dó, porque a gente não aceita, porque a gente gosta de um, gosta do outro, né? É assim na nossa vida também, né? Às vezes a gente defende um lado porque a gente se afeiçoou a esse lado e nem sempre está certo o lado que a gente se afeiçoou, nem sempre está certo o que a gente está fazendo. E eu achei interessante porque eu me surpreendi com aquela cena do desenho, né, da animação, que ele fala, não, ele era para ele ser comido, né, é assim, a natureza é dessa forma, né, então é interessante essa discussão também de como vivem os animais, de como nós nos portamos, né, até bom, tem outras discussões ali de como nós, como humanos, tratamos animais, né, tratamos os insetos, né, como nós reagimos ao que eles fazem para nós, né, então tem toda essa discussão também. E tem a discussão de que nós precisamos nos ajudar os nossos coletivos, né? Como humanos, nós deveríamos ajudar os nossos diferentes, né? E aceitar as diferenças dos outros, independentemente de quão grande elas sejam, ou de onde elas sejam, ou originados aonde, não importa, né? Nós deveríamos nos entender, né? E nos aceitar, nos respeitarmos. Eu posso não estar de acordo com aquilo, mas eu tenho que respeitar a forma desta pessoa fazer isso, ou da forma dela ser. A pessoa ser de uma forma não deveria influenciar em nada a vida do próximo, mesmo porque é aquele ser, né? Então, se ela deixa ela ser. Se você não quer ser igual a ela, não seja. É simples assim. Isso é um princípio básico daquela palavrinha, sabe aquela palavrinha que a gente aprende quando é pequeno? É respeito, né? Respeito, esse daí é o básico. A pessoa é desse jeito, você respeita ela desse jeito e você fala, bom, eu não quero isso para mim, não farei igual a ela, ou vou fazer igual a ela porque achei isso legal. Ok. Sigo este exemplo ou não sigo este exemplo, né? Respeito, isso é o básico. Isso é o básico. Então a gente não deveria ter alguém ofendendo o outro porque o outro pensa diferente, porque o outro tem uma opinião diferente, ou se veste diferente, ou se porta diferente. Não importa. É a vida dele, não é a tua, né? O filme traz isso. Olha só que engraçado. Traz, né? Claro que com uma metáfora dos animais, mas traz essa reflexão de somos diferentes, pensamos diferentes, somos de reinos diferentes e temos que nos unir no momento crucial. Se nós queremos uma mudança, se nós queremos uma melhoria para todos, precisaremos nos unir, ainda que eu não goste de você. Ainda que eu pense diferente de você, precisamos nos unir neste momento. E vamos nos unir por isto, né? Por esta razão, por este motivo. Geralmente a gente encontra muitos motivos para a gente se desunir, para a gente se separar, para querer ver o outro bem longe de nós. Os motivos que a gente tem para se unir. Eu acho que a gente tem muito mais motivos para se unir do que para se ficar longe, para se distanciar, para se separar. Nós deveríamos nos unir quanto à religião. As religiões não querem o bem do próximo. As religiões não falam de amor. Então isso deveria unir a gente e não distanciar. Esse é o meu pensamento.
Se a gente gosta de futebol, a gente deveria se unir, não se distanciar, porque o outro torce para o outro time. A gente gosta da mesma coisa. Deveríamos viver isso juntos. A gente tem muito mais motivos para se unir. Pensa nisso. O filme vai falar sobre isso, né? Sobre essas diferenças. Nós somos muito diferentes. No entanto, nós somos humanos. Nós conseguimos pensar. Nós temos sentimentos. Nós temos consciência, coisa que os animais não têm. E nós, por termos consciência, precisamos usar essa consciência a nosso favor. Como nós utilizamos a nosso favor? Pensando em nós, pensando no próximo. Fazendo por nós, fazendo por próximo. Né? Aí é que está o negócio. Porque a personagem do Hoppers, quando ela começa a fazer só porque ela queria, aquilo começa a não dar muito certo. Mas quando ela se une e fala, bom, a gente vai precisar fazer junto, né? Porque nós somos uma parte de um todo, aí as coisas começam a fazer mais sentido. A gente precisa aprender a conviver com as diferenças. E o princípio disso é aquela palavrinha lá, como chama? Respeito, né, Damião? Que palavrinha linda, né? Respeito, conviver com as diferenças. Conviver com as diferenças é visto como uma ferramenta essencial, gente, na evolução espiritual. Somos todos espíritos imortais em diferentes estágios de evolução e que as diversidades culturais, de opinião ou de personalidade existem. Para exercitarmos a tolerância, a palavrinha está aqui, o respeito e a caridade. A visão espírita, para lidar harmoniosamente com o diferente, baseia-se em pilares práticos: progresso espiritual e evolução. Então, através do convívio com quem pensa ou age diferente de nós, somos forçados a sair do quê? Da zona de conforto, abandonar dogmas, exercitar o autoconhecimento, e aí reencarnação e afinidade, muitas das nossas maiores dificuldades de convivência ocorrem aonde? No ambiente familiar. Ou no ambiente profissional, passamos tantas horas, né, dentro do trabalho. Então, a doutrina espírita explica que esses grupos são formados por espíritos afins ou por aqueles que precisam resgatar débitos do passado, o que transforma o desafio da convivência em uma oportunidade de reconciliação e aprendizado mútuo. Então, a regra de ouro, né, Tati, é seguir o ensinamento de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, buscando o quê? Compreender o outro sem imposições, sem julgamentos e mais, sem preconceitos, né, Tati? Exatamente, sem julgamentos, sem preconceitos e olhar para o outro como um igual. E é a mensagem mais legal desse desenho, porque existe aquela coisa das diferenças de pensamento, de ideias, de ideal, e eles percebem que eles só vão conseguir vencer a partir do momento em que eles conseguirem ver os seus inimigos como aliados. Ou nós nos unirmos até com aqueles que não pensam igual a nós, ou nós não vamos conseguir sair dessa situação. Então, por mais difícil que seja esse pensamento,
A gente tem isso no Evangelho quando ele fala para a gente amar os nossos inimigos. E é a parte mais difícil. No filme, a gente tem uma parte como: não preciso amar, mas eu preciso respeitar e trazer essas pessoas mais próximas para mim, porque quanto mais próximas, mais a gente vai se conhecer e mais a gente vai conseguir entender a necessidade um do outro. E por mais que às vezes a gente veja que a nossa batalha está ali, quase perdida, alguns ensinamentos sempre vão chegar, tanto para um lado quanto para o outro. Ainda que às vezes a gente sinta que o egoísmo prevalece por um lado ou pelo outro. Ainda que a gente sinta que estamos sendo injustiçados de um lado ou do outro, sempre vai existir um aprendizado. Por mais que o orgulho possa dizer não, em um lado ou no outro. É interessante porque me fez refletir sobre isso, de pensar, poxa, então quer dizer que quanto antes eu trouxer esses inimigos para perto de mim, mostrando de uma forma diferente, não agressiva, uma comunicação não violenta, né? O que eu penso, como eu penso, ou o que nós podemos fazer juntos para minimizar os efeitos que estão acontecendo, de consequências tanto para mim quanto para ele, melhor para nós. A gente tinha que parar para pensar um pouquinho mais nisso, né? Para a gente melhorar nosso convívio, melhorar a nossa comunicação e fazer com que a nossa vida seja mais leve. Hoje em dia está tudo muito pesado. A gente precisa viver uma vida mais leve, com mais paz, com mais tranquilidade. E a gente vai conseguir isso se nós tivermos boas convivências com quem está ao nosso redor, independentemente de quem essas pessoas sejam. Gente, assistam o desenho e coloque aqui para mim a sua opinião desse desenho. E se você realmente chegou nessa conclusão também, que a gente chegou nessa análise que a gente fez aqui, espiritual do filme, tá? E aproveitando que você ficou até aqui, deixa seu like, manda um oizinho aqui pra gente conversar logo mais, porque semana que vem a gente volta aqui para falar de um novo filme, fazer uma nova análise e trazer aqui para vocês a análise espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.